Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve as coisas de Deus. Para mim é um privilégio estar aqui neste lugar para mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor. Quero ler um texto que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 adiante. Um texto que vai falar nas Escrituras um texto que revela diante da palavra de Deus algumas coisas em conhecimento que irá servir para todos nós. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade de Deus. E esse texto que eu quero compartilhar, ele fala de como uma palavra é inserida parecendo uma verdade. Porque só existe uma verdade. Se a verdade de Deus não for a revelada nas Escrituras Sagradas, se não forem reveladas em Jesus Cristo, não é a verdade. E o apóstolo Pedro relata neste capítulo 2 que algumas heresias tinham sido infiltradas no meio do povo de Deus. Heresia é uma palavra que não condiz com a verdade. Heresia é uma falsa verdade. É tudo que nós contemplarmos na palavra de Deus, se não for de acordo com a verdade de Deus, são heresias. São inverdades. E as heresias são colocadas por
homens. E se são colocadas por homens, são dirigidas por demônios. E Pedro escreve essa carta para exortar, naquele tempo, todo o povo da igreja. Eu quero dizer que quando eu falo toda a igreja, não é simplesmente a igreja de 4 paredes, não é um prédio. É todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus e confessaram Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita através de Jesus dentro de nós. Somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E se somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, somos a igreja. E vemos nos últimos dias muitas dessas heresias sendo pregadas, seja elas dentro dos templos, sejam elas através de livros, sejam elas através da mídia, seja elas através do rádio, de um panfleto. Vemos de alguma forma esses falsos mestres, falsos doutores da lei, falsos profetas, falsos pastores, inserindo heresias. E também houve entre o povo falsos profetas. Esses falsos profetas, Pedro está dizendo, são aqueles que não transmitem, que não falam de acordo com a palavra de Deus. Podemos ver nos dias atuais uma quantidade de falsos profetas em nosso meio. Profetizam para um e para outro, mas esses profetas dos últimos dias só profetizam bênçãos. Só profetizam chave do carro, chave da casa, mas não profetiza que você tem que abandonar o seu pecado para se converter ao Senhor. Que há moradas celestiais para mim e para você. A palavra de conserto, muito dificilmente vamos ouvir nesses últimos dias. Porque vivemos os últimos dias, Jesus nos relatou que uma quantidade de falsos ministros, falsos doutores da lei, que ensinam o povo
seria multiplicada de uma forma incrível no nosso meio. E não é difícil de nós vermos esses falsos profetas. Esses falsos profetas, muitas das vezes, eles aparecem em datas específicas. Eles aparecem em datas para serem contemplados junto com o acontecimento. Não é à toa que vimos há poucos meses atrás na política os falsos profetas profetizavam para um e para outro. Profetizavam para presidente, profetizavam que o presidente já iria sentar na cadeira, profetizavam que o Bolsonaro estava lá na cadeira, e vimos totalmente diferente. Quantas profecias que não eram de Deus. E se não eram de Deus, são demônios. São demônios agindo através dos profetas de Baal para enganar a muitos. Pedro avisou a sua igreja. Muitos deles iriam aparecer. Já tinha naquele tempo. Como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Pedro nos fala que também haveria falsos doutores, aqueles que ensinam, mas eles iriam ensinar uma outra doutrina, uma doutrina que não é de acordo com a palavra de Deus. São doutores, são homens dotados de sabedoria, queriam enganar a muitos. E muitos iriam acreditar na sua palavra, em seus ensinamentos. Porque a Bíblia nos relata que eles aparentemente iriam parecer homens e mulheres de Deus, apresentando para mim, para você, uma certa santidade, uma certa separação do pecado, mas no decorrer do tempo iriam se desviar, iriam pregar as heresias. Essas heresias que o irmão Pedro nos fala. Eles introduziriam encobertamente. Eles seriam peritos
E sem muitos perceber, iriam introduzir uma falsa doutrina, um falso evangelho, um evangelho que não salva, o evangelho que não tem a graça de Deus. E essas heresias seriam heresias, esses caminhos seriam falsos caminhos de perdição. Porque todo caminho que não tem Jesus Cristo, que não tem a palavra do Senhor, que não tem a autoridade da palavra do Senhor, são caminhos de perdição. E se são caminhos de perdição, através das vidas desses homens, esses hereges do Evangelho, muitas pessoas seguirão. Por que, pregador, eles vão seguir esses homens? Esses homens que pregam falsas heresias. Porque o que eles oferecem é um evangelho barato. É um evangelho sem graça, sem a graça de Deus. O evangelho que não tem esforço. É um evangelho que você não é preciso abandonar o seu pecado. É um evangelho que você não precisa fazer nada. E nesses últimos dias vemos muitos desses evangelhos nas redes sociais, até mesmo dentro dos templos. Vemos esse evangelho através de envelopes. Você tem uma quantia em dinheiro e está tudo bem. Deus te salva. Tudo por uma coisa. Tudo por causa do dinheiro. Tudo por causa de posições. Tudo por causa de status. Tudo por causa de avareza. O apóstolo Pedro vai nos relatar nessa carta. Assim como tantos outros nos alertou através do Espírito Santo. Jesus mesmo predisse: acautelai-vos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o primeiro sinal da volta de Jesus foi esse. Capítulo 24, versículo 4. O Senhor Jesus diz, respondendo aos discípulos, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. No versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo:
eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus já tinha advertido tanto aos discípulos que iriam vir muitos no nome dele e enganariam a muitos. E no capítulo 24, no versículo 11, também o Senhor Jesus, pela segunda vez, ele diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Vivemos um tempo do engano religioso. Por que esse engano haveria tanto de se multiplicar? Porque o Senhor Jesus, Ele nos fala: muitos não examinam as Escrituras Sagradas, porque a princípio esses falsos mestres aparentemente parecem de Deus, têm uma certa santidade, fala bem da palavra, e muitos não procuram examinar as Escrituras. Aí o povo perece, que nem o Senhor Jesus nos diz: o meu povo perece por falta do conhecimento da palavra de Deus. E esses falsos mestres são dotados de sabedoria, pregam a palavra de Deus, mas no final Jesus nos alertou. Como assim? Muitos dos seus discípulos também nos alertou. E também agora, essa passagem que o apóstolo Pedro nos alerta. Eles desviariam do caminho e dariam lugar às falsas doutrinas. Eles dariam lugar à doutrina de demônios. Porque se não tiver na palavra de Deus, é doutrina de homens. E se é doutrina de homens, é doutrina de demônios. A Bíblia diz que eles iriam enganar a muitos, e muitos os seguiriam. Podemos ver nessas redes sociais o Evangelho Light. O Evangelho Light. Aí vamos ver. Tem muitos e muitos seguidores, seguindo a homens. Seguindo a homens que pregam uma doutrina light.
Não existe doutrina light. Não existe doutrina mais fácil. Não existe um outro jeito de servir a Deus se não for pela palavra de Deus. É só pela palavra de Deus. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma o homem perdido. É só pela palavra. Aí esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos ministros do Evangelho oferecem um Evangelho que não salva. Uma graça que não tem efeito. Uma graça que não é a de Cristo. E se não é a graça de Cristo, não salva. Não tem poder para mudar o homem. Não transforma. Esse é o Evangelho. E podemos ver, nesses templos de 4 paredes, a avareza. A avareza que tomou conta desses líderes, pastores, mestres e doutores do ensino. O Evangelho que Jesus ofereceu e oferece nos dias de hoje é de graça. E vemos nos últimos dias tantos pastores ricos Jesus não chamou nenhum pastor para ser rico. Jesus diz: dai de graça, porque de graça recebeis. Mas o povo insiste e não lê a Bíblia, e não lê as Escrituras. Eu não estou falando da igreja de 4 paredes. Não, não. Eu não estou aqui para falar de um templo, de mais uma religião. Religião não salva ninguém. Religião só quer o seu dinheiro. Porque aonde podemos enxergar quando se fala de religião, envolve dinheiro. Envolve dinheiro. Religião não salva. O homem procura encontrar Deus através de uma religião. E quando olhamos para a palavra de Deus, o Evangelho, o cristianismo é Deus em busca do homem perdido através de Jesus. Quantos estão apegados, doutrinados pela placa de igreja? Podemos ver hoje muitas igrejas, denominadas igrejas, disfarçadas de empresas. Ou seja, muitas empresas disfarçadas de igreja.
Se formos provar no Espírito, nunca foram de Deus. Nunca foram de Deus. E o povo, pregando um falso evangelho e oferecendo 1000 coisas. Mas nada se cumpre, porque são heresias. Oferecem chave de carro, chave de casa, uns dizem: acredite em você mesmo, você pode. O Evangelho não diz assim. Pregam heresias, roubam a fé das pessoas através da avareza. Mas esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos ministros não estão interessados na sua alma, estão interessados no seu dinheiro. Mas o Evangelho de Jesus, ele tem, através da sua palavra, o melhor para a sua felicidade. Ele tem o melhor para a sua alma. Muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, seguirão as suas falsas, os seus falsos ensinos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão. Esse evangelho que não salva. Esse evangelho que só te oferece envelope para você pôr dinheiro. Envelopes a semana inteira. Se você não dá o dinheiro, Deus não te abençoa. Onde está isso no Evangelho? Aonde está no Evangelho que você não será abençoado se você não der o dinheiro? Esses mestres, eles são peritos por avareza. E quantos nós podemos ver nos dias de hoje? Não precisamos ir longe. Não precisamos ir longe. É só você entrar dentro de um templo evangélico, dentro de um templo católico, as religiões, se não tiver dinheiro, a máquina não funciona.
Por que não funciona? Porque em muitas virou empresas. É como fossem empresas. E fazem o comércio da fé. Roubam a sua fé, distribuindo um falso evangelho. E muitos seguiriam essas heresias. Muitos vão até lá, até porque são sinceros, mas o não conhecimento da palavra de Deus viram presas fáceis. Eles adoram essas pessoas sem conhecimento. No versículo 3, o apóstolo Pedro continua: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Olha só, a que ponto o homem, as pessoas chegariam. As pessoas chegariam, diz o apóstolo Pedro, como uma mercadoria, como alguém que chega e negocia uma mercadoria, ou seja, muitas fé negociadas. Eles são peritos na avareza. Eles distorcem o evangelho, induzindo por avarezas e enganam o povo, até o ponto de o povo ser feito como negócios, até o ponto que muitos seriam negociados e venderiam a sua fé. São os sonegadores da fé, sonegam a fé do povo, negociam a fé do povo. E o povo chegaria num tempo que, sem o conhecimento da palavra, não abririam os olhos espirituais. Viriam, mas não enxergariam. Viriam todas essas coisas, mas não enxergariam. Sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus tem o tempo de cada um desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses falsos ministros, esses falsos enganadores da fé, esses falsos sonegadores da fé. No certo tempo, Deus já tem um juízo reservado para cada um deles.
E não será tarde. E não será tarde. A avareza tem tomado corações, líderes, ministros do Evangelho, assim se dizem ministros, e pregam o Evangelho que muitos, sem a sabedoria, serão enganados. Roubam a fé do povo através das heresias. Mas Jesus, Ele deixou na sua palavra toda a verdade. E a verdade é o que liberta o homem do falso conhecimento. É a verdade. É a verdade que nos liberta daquilo que nós até então não conhecíamos. É a verdade. Esses falsos ensinos, eles se prolongariam até a volta de Jesus. E estamos vivendo o princípio das dores. Esses falsos ensinos, essas heresias, têm multiplicado no meio da igreja do Senhor. Um falso evangelho. Levando muitos à ruína. Levando muitos à perdição. Pelo fato de não estudar ou conhecer a palavra de Deus. Mas Jesus, Ele tem um remédio. Jesus, Ele tem um remédio para nós se precavermos desses falsos ministros do Evangelho. Jesus, Ele tem um remédio. E também contra as heresias. E é preciso todo homem se render a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E crescer no amor e em fé para com Cristo e sua palavra. Vivendo a vida com Cristo, sempre leais, sempre fiel a Deus. O Evangelho de Cristo é a salvação. Eu não venho aqui apresentar
uma placa de igreja. Não, não. Eu não venho aqui apresentar mais uma religião. Também não. Eu venho aqui apresentar Jesus Cristo. Que é necessário o homem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos para que estejam os seus pecados apagados diante de Deus. Aleluia. Pois só existe um Salvador. Só existe um. E não é Maria, não é João, não é Pedro. Só Jesus. É só por Jesus que o homem poderá ser salvo. É só por ele que o homem terá os seus pecados perdoados diante de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E só podemos ser salvos, tanto eu quanto a você, se render a Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que salva. Esse é o Evangelho da salvação. O Evangelho que não te oferece carro, casa, não. Mas ele te oferece a vida eterna. Esse Evangelho te oferece a vida eterna. Ou te oferece uma vida após o fechar de olhos junto a Deus. Porque o inferno existe. Está ao palmo de uma vida ao fechar de olhos sem Jesus Cristo. Arrependam-se de vossos pecados e se convertam ao Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Creiam em Jesus. Creiam na sua palavra. Porque a palavra de Deus é vida. E vida em abundância. Para aqueles que recebem Cristo. Não tem outra forma. Não tem outro jeitinho. Não tem. Só por Jesus. É só por Ele que o homem pode ser salvo. Se arrependendo, crendo na sua palavra. E confessando como Senhor e Salvador da sua vida. E procurar, dia a dia, manter uma vida com Cristo. Lendo as Escrituras, buscando todo o conhecimento. Esse é o Evangelho de Jesus. Um Evangelho que muitos rejeitam. Mas o Evangelho que salva. O Evangelho que
vos dá direito às mansões celestiais. Porque estamos destinados a morrer uma única vez. E a Bíblia diz, depois disso segue-se o juízo. E a nossa alma, tanto a minha quanto a sua, é a que viverá eternamente. Seja num lugar de salvação, ou seja ao lado de Deus, ou seja no Hades, no inferno. Deus não vai, primeiramente, mandar ninguém para lá. E não tem o desejo de mandar ninguém para lá. Mas as nossas escolhas, seja para bem ou seja para mal, é o que nos levará ao céu ou ao inferno. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu deixo essa palavra neste momento. E se porventura alguém quiser receber e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ou seja, da sua vida, tem oportunidade agora. Eu abro essa oportunidade mais uma vez, neste momento.